Estamos iniciando mais um programa Caminhando com Maria, por uma família feliz. Um programa do Movimento Familiar Cristão na TV Maceió, canal 22 da NET. Transmitido também pela internet, através do portal www.tvmaceió.tv.br. Nosso programa tem a finalidade de levar aos telespectadores da TV Maceió assuntos direcionados à família, orientando, evangelizando e também divulgando as ações do Movimento Familiar Cristão. Mais uma vez estamos substituindo o nosso companheiro James, titular deste programa, que está se recuperando de uma cirurgia de rins. O nosso querido e estimado James, os nossos votos de uma plena recuperação. No programa de hoje, vamos conversar com a pedagoga Maria das Graças Ribeiro Câmara, nossa querida Gal, e Périx Argolo Pinto, coordenador da cidade do nosso Movimento Familiar Cristão. Hoje, vamos conversar sobre desafios da educação. Para iniciar o programa de hoje, invoquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor. Por Cristo Senhor nosso, amém, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Deus, instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Cheios do Espírito Santo, iniciamos o programa de hoje agradecendo aos nossos convidados e a você, telespectador amigo, pela sua audiência. Começamos esse ano de hoje passando para vocês o que eu vi numa leitura de ontem, de um provérbio finês, isto: todas as flores do futuro estão nas sementes de hoje. Nós, do Movimento Familiar Cristão, estamos procurando lançar nossas sementes. No dia a dia, nossos programas,
com os grupos de base, difundindo a palavra, conhecimento, tirando as dúvidas dos nossos grupos. Tivemos muitas perguntas essa semana de grupo de base que nos procuraram sobre educação. Qual seria o futuro do nosso país? Nós sabemos que o futuro vem pela educação. É o caminho. É o único caminho que chegamos a um país melhor, mais justo, mais humano e mais cristão. Por isso nós hoje temos duas pessoas aqui especiais. Nossa professora Gal, a querida Gal, do Movimento Familiar Cristão e pedagoga, e nosso amigo Péricles, membro, presidente, coordenador do Movimento Familiar Cristão em Maceió. Eu queria iniciar nosso trabalho de hoje perguntando à professora Gal. Gal, se o programa é sobre o desafio da educação, como educar os filhos de acordo com as crenças dos pais? É difícil, mas o que é que tem para nos dizer? Bom, primeiro que é difícil, mas não impossível. Acreditamos, e está dito, já é claro, que o ser humano se constitui através da relação e se constrói nas relações com os outros seres humanos. A criança, quando nasce, ela traz em si, né, apenas gestos e necessidades, mas vai construir-se como pessoa na relação com o outro. Esse outro que ela está convivendo no dia a dia, que são os pais, os familiares, né, outros adultos que estão responsáveis também, serão as pessoas responsáveis na construção desse sujeito que vai vir ao mundo e se construir, e um dia também se tornar autônomo na sua caminhada. E em função disso é que se faz necessário que a criança, desde muito cedo, ela conviva com os pais e com as pessoas em volta, mas também tendo regras claras e fixas, naturalmente, para que ela possa também construir no dia a dia essa compreensão, mas também se sentir segura desse novo mundo, nessa nova forma de viver, nessa relação com esse novo grupo que é a família. Professora Gal, você colocou muito bem essa primeira parte. Agora tem uma parte também importante, o Périx, que eu queria que você complementasse em relação, na sua visão também de pedagogo. Como viria esse assunto? A Gal já foi muito feliz quando colocou de que formar a criança no mundo de hoje é uma missão muito importante, é um desafio para os pais, né? Todos nós estamos aqui participando desse programa, vivenciamos já duas gerações, né? A geração, ou melhor, três gerações, né? A geração dos nossos pais, né? A nossa própria geração, que é a geração que envolve os nossos filhos, e agora estamos vivenciando a geração dos nossos netos. E sabemos que realmente, no momento do relacionamento pais, né, e filhos, é preciso realmente ter uma série de cuidados. Porque desde a mais tenra idade, nós pais somos responsáveis pela formação desse ser que vai realmente, dentro da sociedade, ter o seu referencial construído no seio da família. E para isso é necessário que a gente alie educação, alie religião, ali uma série de elementos que são elementos constitutivos da sociedade para que a gente realmente contribua para realmente um ser humano integral capaz de enfrentar os desafios do mundo de hoje. Nós sabemos, como diz o Pérez e a professora Gal, perdão, que o desafio é grande. Sabemos que é de fato grande, principalmente no dia a dia da família, porque nós sabemos que nós pais, mães, não somos educados para constituir uma família. Somos educados para formatura, ser um engenheiro, ser um médico, ser um químico, qualquer liberal. Mas, infelizmente, quem nos ensina a ser pai? Quem nos ensina a ser mãe? É o dia a dia. É trombando, é apanhando, é perdendo, é ganhando, é sofrendo, é sorrindo. Mas uma coisa é certa, nós temos certeza de que educar é um desafio que vale a pena. Se você passar nesse plano, meu irmão, minha irmã, e não for um pai ou uma mãe, você não está completo. Não é isso, professora Gal? Bem, concordo, mas acredito também que não existe um manual para ser pai e mãe, mas nós temos referências. Nossos pais, né, no dia a dia, sem perceber ou sem, talvez, tomar consciência da importância do processo dele na nossa construção, eles são referências na nossa construção também como seres humanos que um dia, né, escolhendo ou não ser pai ou mãe, a gente vai colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Talvez por isso que digam que é importante que os pais tentem falar a mesma língua,
né, quando estão educando seus filhos. Não é que seja fácil ou difícil, eu acho que é uma questão de encontrar uma equilibração. Nós sabemos que o primeiro filho, ele recebe, no princípio, uma carga muito grande dessa dúvida do pai e da mãe de como fazer. E cada um vem de um contexto familiar diferente, embora tenham comportamentos semelhantes e diferentes, mas cada um tinha uma visão de mundo que aquela família plantou nele. E no momento que tem um primeiro filho, esse primeiro filho ele vai estar, né, desenvolvendo essa condição nossa de se tornar pai e mãe e de exercitar essa função que nós escolhemos, esse papel que nós escolhemos. E escolhendo ou não, quando nós nos tornamos pais e mães, temos essa tarefa de educar. Daí porque a importância da gente entender que, mesmo vindo de lares diferentes, com valores às vezes não tão semelhantes, mas pensamentos tão diferentes, mas o pai e a mãe precisam estar cientes de que encontrar uma equilibração na forma de educar vai ajudar o filho cada vez mais a se tornar consciente do processo dessa compreensão de por que o não e por que o sim, mas à medida também que o pai e a mãe tenha, né, e possa ter esse momento de partilha para poder então ter uma voz quase que única na educação desse filho. Professora Gal, a senhora tocou num ponto importantíssimo, essa partilha. O que nos preocupa hoje em dia, os pais, depois da Revolução Industrial, os pais partiram para o mundo, a mulher e o homem, lutar pelo dia a dia, a finança, sobreviver, e esquece dia a dia os filhos. São entregues geralmente a pessoas não qualificadas, pessoas que têm boa intenção, mas não têm uma formação boa, ficam em casa com pessoas sem aquela preparo importante de amor a essas crianças. Eu pergunto à senhora, professora Gal, será que o ensino integral não resolveria esse problema, Gal? Será? Bom, eu acho que o modelo da sociedade, né, mudou muito. Penso que há uma necessidade maior hoje das famílias encontrarem um espaço para deixar os filhos, né? E a escola integral, ela surgiu, já existe há muito tempo, mas não com uma leitura como hoje, da necessidade de fato dela, né, ter um aumento enorme no processo nosso de famílias. Não é algo novo, mas é algo agora que surgiu pela necessidade da sociedade. Então, muitas crianças realmente, como você colocou, não tem em casa alguém que possa cuidar. Eu penso muito assim, tem uma tia, tem uma avó, tem uma pessoa que você possa deixar a criança pequena, no caso, a criança menor em casa, sem precisar o horário integral. Eu vejo que ainda existe essa possibilidade. Não existindo, acho que a escola integral ela vai, né, sanar a necessidade das famílias hoje. Onde deixar meu filho e com quem deixar os meus filhos? Aí são duas perguntas também que é possível que cada um faça para si. Mas muitos pais deixam não porque queiram deixar. É mais pela necessidade hoje de, né, deixar o filho numa escola período integral. Porque não tem essa possibilidade do ir e vir como tinha há 15, 20 anos atrás os nossos pais, as nossas famílias. Eu gostaria também de conversar meu amigo Péricles sobre essa visão de escola integral hoje em dia, Pérez, na sua visão também de pedagogo. E que pergunta muito de movimentos, grupos, o que é que deve fazer com que deixar nossos filhos, né? É difícil, porque mudar toda a estrutura dos colégios não é fácil. É muito difícil. O que é que você acha, Pérez? Eu vou voltar àquela palavra-chave da professora Gal, que é equilibração ou equilíbrio das coisas. Eu acredito que a escola integral é algo positivo, mas não substitui a participação, o acompanhamento dos pais efetivamente nesse processo. Simplesmente colocar na escola integral não quer dizer que ele vá se eximir de toda a responsabilidade da sua educação. Eu acredito que sim, nesse mundo moderno, nesse mundo industrial, como você começou a falar, a gente tem que usar desse artifício, né, da própria escola integral para ajudar na formação do indivíduo. Agora, nada, em hipótese alguma, substitui exatamente a função de pai e mãe. Porque, na realidade, veja bem, você está formando uma pessoa que vem de uma visão de um pai e de uma mãe que vem de outra formação. Então, se você realmente não se tornar presente nesse processo, eu acho que depois vai se criar uma confusão muito grande na cabeça da criança. Eu acho que o equilíbrio, a equilibração é a palavra-chave, quer dizer,
tudo é importante dentro de uma certa medida, né? Cada um tem a sua função, a escola, né, como formadora, mas a função dos pais como formadores é bem importante e imprescindível nesse processo. Muito bem, Périco, você colocou muito bem, deu para entender muito bem a nós que somos pais também, a situação. Nem sempre, como pregam aí, representante, a escola integral resolveria o problema, sim, é importante. Mas o amor à escola no dia a dia em casa também. Em casa, como nós somos igreja doméstica, também estamos em escola doméstica. Nós somos os primeiros professores. O pai e a mãe é que devem dar o bom exemplo, dar os limites, ensinar, mostrar no dia a dia que a vida existe esperança de um dia melhor. O filho acreditar que nos pais tem uma referência. Então nós temos que ser referência. A professora Gal falou que falar a mesma língua é sinônimo de um dos dois ficar calado? Isso é verdade, professora Gal? A senhora não falou isso, eu estou perguntando à senhora, porque a pergunta aqui no telespectador. Será que falar a mesma língua é sinônimo de ficar um dos dois calados ou apenas concordar com a visão do outro? O que é que a senhora disse a esse respeito? Não, claro que não, porque eu acho que o filho, ele tem o pai e a mãe, são duas pessoas que estão juntas, né, no processo de construção dessa criança, na formação Sim. dessa criança. Eu acredito que, às vezes, a gente pode, sim, abrir mão de uma coisa, né, porque acredita que o que o outro vai fazer, naquele momento, é o essencial, tem um significado maior. Mas acredito também que um dos dois se eximir da responsabilidade de educar o filho não é o correto. A dificuldade está exatamente em eu saber que meu marido tem convicções diferentes das minhas, mas como é que a gente pode equilibrar para que nosso filho entenda que existe um norte que vem dos dois. Então, acho que aí vem aquela questão de eu aprender a escutar o outro, ver como é que o outro pensa, mas também entender que antes de tomar qualquer decisão, em alguns momentos com nossos filhos, é bom que o casal converse um pouco para não chegar um e dizer pode, daqui a pouco o outro chega não pode, e a criança ficar o tempo inteiro nessa dúvida, eu vou atender a quem? Ao pai? À mãe? Então, essa necessidade dessa falar a mesma língua, não é um dos dois se eximir da sua responsabilidade como educador, mas sim encontrar uma equilibração na partilha de como cada um pensa, entender que são duas pessoas diferentes, que têm personalidades diferentes, mas que podem sim encontrar um meio termo para poder, então, fazer com que a criança se sinta segura e aprenda a entender o mundo também com tranquilidade e não ficar nessa ansiedade o tempo inteiro. E é claro também que a criança percebe, no momento que ela percebe que o pai ou a mãe, em algumas instâncias, um dos dois vai abrir mão de uma regra, porque, eu estou fora, mas o bichinho é pequeno, a criança é pequena, a criança vai começar então a confrontar os dois. A criança percebe exatamente em que momento ela vai pedir alguma coisa, porque sabe que aquela pessoa é mais maleável. Então, isso gera também na criança uma ansiedade muito grande e uma angústia em alguns momentos. Então, falar a mesma língua não é nenhum dos dois se eximir do seu papel. Aí vem como o Péricles falou, como encontrar o equilíbrio. Não é? É uma coisa que é uma construção conjunta, é uma coisa que leva um tempo, mas que é possível, sim, do casal, né, começar a fazer acontecer o processo do dia a dia através da escuta um do outro e de observar mesmo em torno o que acontece. Esse escutar um outro, professora Gal, é importantíssimo. Eu gostaria também de saber a opinião do meu amigo Péricles. Nesse ângulo, qual também é a sua visão, Péricles, como pedagogo? Olha, eu tenho uma história de vida, né, de 45 anos em sala de aula. E a gente percebe, né, que os processos mudaram muito, às vezes para melhor e às vezes para pior. Mas é como a professora Gal colocou, né? É necessário que se fale a mesma linguagem, porque aquele serzinho minúsculo que a gente imagina frágil, ele testa os pais o tempo todo. E testa, como ela mesma disse, para saber onde é que ele vai conseguir o melhor benefício para ele. Agora, ele não tem talvez uma consciência plena do que ele está fazendo. Então, cabe exatamente aos pais perceberem, através do diálogo antes, né, do que se vai trabalhar com a criança, para que realmente não se faça uma confusão na cabeça da própria criança, né? Então, a responsabilidade de ser pai no mundo moderno, no mundo contemporâneo, no passado, em todos os tempos, né, é uma função
bastante difícil, né? Mas não é impossível, porque nós somos seres em transformação, tanto enquanto criança, enquanto adultos, enquanto idosos, né? A transformação se processa durante todo o tempo. Então a gente tem aquela capacidade de procurar se adaptar e buscar exatamente o equilíbrio das coisas. Muito bem colocado, Pérez. Você que está do outro lado da linha, nos ouvindo, nos vendo, assistindo, vocês que são membros do Movimento Mulher Cristão, vocês que são pais, mães, pessoas que têm famílias, veja que a nossa missão aqui nesse programa é transmitir a vocês, a toda a sociedade, lançando sementes, pequenas sementes, da verdade, espiritualidade, educação, caminhos a seguir. Esta foto é um exemplo. Estão orando juntos. A família que reza junto se mantém unida. Isso é um exemplo para você que está em casa nos vendo, meus irmãos. Não é só rezar junto, é viver junto, é pensar juntos, praticar o dia a dia essa espiritualidade, esse Cristo que está em cada um de nós. Que dizemos que somos cristãos, porque somos batizados, porque vamos à nossa igreja, aos nossos cultos? Não. Cristão é seguir os ensinamentos de Cristo. E a família é a base de toda a sociedade. Aí fora estão tentando destruir nossa família. Fazem tudo o que podem. Uma minoria revoltada com o que pode a família trazer para o mundo. Agora é bom lembrar, importante. Todos os homens e todas as mulheres do mundo começaram numa família. Como querem destruir essa família? Tem uma pergunta aqui de um telespectador interessante. Com base em que irão equilibrar suas crenças para educar? Professora Gal, o que poderíamos falar sobre isto? Bom, eu acho que com base nas suas crenças, nas convicções que você com o tempo vai administrando e adquirindo ao longo da sua vida. A criança, ela vai alicerçando desde a primeira infância, né, tudo isso que ela vai vivendo e que ela vai ouvindo e que ela vai vendo. Então, quando a gente se torna um adulto, né, nós somos autônomos para escolher, arcar, decidir, arcar com as consequências daquilo que nós escolhemos. Então, eu penso que a criança, com o tempo, essas convicções que nós vamos, ao longo do tempo, colocando em prática, e acreditando que isso é importante, sem perceber, nós estamos também passando para os nossos filhos através das nossas atitudes, dos nossos atos. E isso vai ficando como referência. E é dessa forma que a criança também vai observando e vai aprendendo com a gente. Então, acredito que toda família ela é capaz, sim, de, com o tempo, com a maturidade, ela ir exercitando coisas novas e acrescentando algo que possa facilitar esse processo de construção desses valores, né? Porque tudo na vida da gente começa com uns pequenos hábitos diários. E, às vezes, nós não valorizamos, mas são os pequenos hábitos que vão se tornando, ao longo do tempo, em regras. Essas regras, ao longo do tempo, vão se transformando em princípios. E os princípios vão se transformando em valores e depois vêm as virtudes. Então, não é algo de repente, não é algo mágico. Isso é uma construção. Por isso que, desde a primeira infância, que a criança já está vivenciando e aprendendo, né, aquilo que vive com os adultos que estão em torno. Seja na escola, seja na família, mas estão em torno dele e ele vai aprendendo com essa vivência, ele vai construindo, então, todo esse processo. Então, nós temos que estar todos os dias muito seguros daquilo que a gente acredita e do que a gente precisa passar e quer passar. Eu acho que é importante essa tomada de consciência. Não dá para escolher um tempo para educar. Educar é sempre, é período eterno. Não tem como ser só agora, só neste momento, ou só à noite. É um processo constante. Por isso que educar é um processo que não dá para você abrir mão agora porque está cansado, porque agora não está com disposição. É um processo que existe da gente, toda essa continuidade, é algo contínuo. Né? Não dá para você escolher parar agora, porque já acha que deu certo e já está pronto. Como disse a professora Gal, família não tem férias. Os pais não têm férias. O que é que você acha disso, professor Pérez? Acreditamos de que a professora Gal foi muito feliz na colocação, né? Nós temos que ser a base, né? Não importa o que esteja correndo no mundo, mas a família tem aquela necessidade de criar essa base de educação, essa base de espiritualidade, essa base de valores, de questões éticas, questões morais, para que na realidade a criança possa depois tomar a sua decisão e formar a sua própria crença.
acreditamos em que tudo se resume na preocupação, na responsabilidade de pais em criar uma família autêntica para viver neste mundo de hoje. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Estamos de volta com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Uma iniciativa da TV Maceió, canal 22 da NET, uma produção do Movimento Familiar Cristão de Maceió. Nós estamos dando continuidade ao nosso trabalho de hoje, sempre no tema Educação em Família, mas também voltado para o nosso movimento familiar cristão, que é a ferramenta que nós temos de, na sociedade, no mundo de hoje, procurar colocar todos esses conhecimentos, essas experiências, alegrias e tristezas, para que você que está nos ouvindo, você família, você que faz a sociedade, possa ter ferramentas necessárias para pelo menos opinar, seguir seu caminho, tomar sua direção. Para isso eu gostaria de perguntar ao meu amigo Péricles, esse pedagogo, coordenador do Movimento Familiar Cristão, que muito nos ajuda. Péricles, como vamos colocar em prática este ano essa ideia de família na sociedade? O que temos para atuar? Na verdade, o carisma do Movimento Familiar Cristão já está dito, né? A família como base. E nós, na nossa formação, temos as famosas equipes de base. São as equipes de base que vão desenvolver todo esse processo, trabalhando os temas, né, que falem sobre o relacionamento do casal, que falem sobre a questão dos filhos, né, a educação dos filhos, a formação dos filhos. Nós vamos começar o ano exatamente tentando reciclar os nossos coordenadores. Então está previsto assim para o próximo dia 22 de janeiro, digamos assim, uma palestra, um pequeno seminário sobre como formar coordenadores, consequentemente, nessa visão de base da família. Ou seja, trabalhar os temas que envolvem o relacionamento familiar, trabalhar os temas que envolvem filhos, trabalhar os temas do mundo que envolve toda a questão de desafios que a família tem que enfrentar. Consequentemente, isso vai ser um reflexo, deverá ser um reflexo na volta das reuniões das equipes de base. Eles deverão realmente cada vez mais discutir esses temas e procurar exatamente fortalecer a família na sociedade alagoana, na sociedade brasileira. Ô Péricles, nós sabemos que os grupos de base é tudo no nosso movimento, né? Não são as coordenações que dirigem o movimento. Nós atuamos como uma pirâmide invertida, né? Nossas bases é que de fato fazem o movimento, fazem caminhar, fazem acontecer. Tudo vem do grupo de base. Nós apenas animamos para que isso aconteça. Nós sabemos que até no carnaval agora mesmo na frente, no carnaval, nós vamos ter um bloco do movimento sem bebida. Um bloco brincando, alegre, família participando, só com água e refrigerante. O que é que diz disso, Péricles? Olha, o cristão tem que ser um ser alegre, né? E tem que estar interferindo no mundo, vivendo no mundo sem se envolver com as banalidades do mundo. E então o movimento também tem essa questão de participar de todos os eventos importantes da sociedade. Um deles é o carnaval, a gente não pode estar fora disso. Então nós temos um bloco que já está na 6ª edição, chamado Família na Folia. Ou seja, o que é que a gente faz? Reúne as equipes de base, essa equipe de base reúne os familiares, amigos, e a gente vai para a avenida, né? Com música de bom gosto, né, Pérez? Exatamente, música de bom gosto, né? Com as nossas marchinhas, nossos freivos antigos e também com algumas músicas modernas. Então a gente arrasta a família, as nossas famílias e as famílias também da sociedade maceiense. No dia 6 a gente vai estar participando da prévia lá no Jaraguá e eu convido toda a sociedade para ir lá, né, a nos acompanhar e vivenciar essa coisa bonita e gostosa de ser cristão alegre e de vivenciar a família em todos os eventos que a sociedade nos apresenta.
Professora Gal, o Périx colocou muito bem, participar de todos os eventos como cristãos. Com dignidade, com respeito, limite ao espaço do outro, respeitando o nosso amigo que está ao lado e sem excesso. A senhora como pedagoga, como isso é possível no dia a dia se fazer? Bem, eu penso que muitas mudanças surgiram na nossa sociedade, né? E hoje tem muita coisa que está banalizada, mas também tem muitas pessoas ainda acreditando que pode fazer diferente. E eu acho que o movimento descobriu que pode participar da folia, da brincadeira, com os jovens, com a família, com as crianças, né, sem precisar usar algo que dê para o grupo essa animação ou essa alegria. Eu penso que o movimento familiar cristão, ele não é que ele é proibido ou não é proibido. Foi uma escolha do movimento em si e descobriu que existia essa possibilidade do grupo se divertir, né, a família se divertir junto, sem também não precisar entrar em drogas, né? Em outros uso do álcool ou de outras bebidas, que para isso você precisa ficar bem. É uma droga, né? Eu penso que o movimento está mostrando, como muitos outros grupos estão mostrando no nosso país, tem muita gente preocupada e fazendo também, que é possível você curtir algo, né, de uma forma também tranquila, sem precisar ficar preocupado no que vai acontecer depois, ou como alguém vai ficar depois, ou como o grupo vai ficar. Então eu penso que as mudanças virão e outras mudanças virão também, mas eu acho que cada grupo ou cada instituição, né, entende que pode criar e fazer também de um jeito que o grupo acredita que vale a pena fazer. O próprio Papa Francisco tem tentado mudar essa visão também da nossa igreja. Porque somos cristãos, temos que ser alegres, gente. Nós aqui no programa também somos alegres também, estamos aqui participando, lutando. Às vezes, a professora Gal me diz, Valverde, eu nunca fui para a televisão, não gosto muito de televisão, mas o que é que tem? Cristo lhe chama. Nós lhe chamamos, professora. Você é nossa amiga, infelizmente temos que participar. E estamos aqui, somos amadores, não somos profissionais. Mas, Périx, fora o carnaval, após o carnaval, temos uma parte de espiritualidade. Que parte é essa, Périx? Olha, como eu já frisei, né? Logo depois do carnaval, né? Carnival, a carne vai e vem exatamente o período quaresmal. Nesse período quaresmal a gente tem que começar a se preparar, né, para aquele momento em que a gente vai ver o Cordeiro de Deus vir ao mundo, né, relembrar a sua vinda para a eliminação dos nossos pecados. Então nós teremos exatamente no dia 21 e 22 de março o nosso retiro quaresmal. E esse retiro quaresmal envolve exatamente 2 dias onde, mais uma vez, os nossos amigos meficistas, né, com as suas famílias, né, vão para um retiro de 2 dias procurar fazer reflexão sobre a própria paixão de Cristo, a sua via sacra, a campanha da fraternidade, que este ano está com um tema muito interessante, o servir, o que é o servir no mundo, né? Neste mundo tão conturbado, cheio de banalidades, cheio de problemas, e como a gente vai realmente servir aquele grande mandamento de Jesus Cristo, né? Que é o amor ao próximo e a si mesmo. Pregar esse amor e essa justiça no mundo. Então, é aquela parada, aquele momento de preparação para realmente receber o Cordeiro imolado através da sua paixão. Ô, Périx, você colocou muito bem em relação a esse retiro. Eu perguntaria à professora Gal, como podemos passar essa espiritualidade no tempo de hoje, num mundo tão violento, com tantas agressões, os paradigmas mudando completamente, os conceitos de fidelidade, de honra, de amizade, de lealdade, de honestidade. Como passar esse conceito para nossos jovens de hoje, num encontro quaresmal desse do Movimento Familiar Cristão, Gal? Quais seriam as técnicas a fazer? Bom, penso que o jovem, ele está buscando o tempo todo, não é, algo que tenha significado na sua vida. Mas volto a dizer que os pais são referências. Pai e mãe, né, o pai é um exemplo, a mãe é um exemplo para o filho. E à medida que o filho também vivencia isso na sua família, né, ele vai começando a entender que tem uma razão de ser, parar um pouco para pensar. Eu acho que a reflexão no cotidiano, ela é essencial, independente de ser ou não agora esse momento. E eu sempre digo que essas paradas na sociedade, na nossa vida, na vida do ser humano, como o Natal, o Ano Novo, a Páscoa, o período de Quaresma, eu penso que é um presente que nós ganhamos, né,
de Deus, para que a gente seja obrigado a parar um pouco para pensar no que eu estou fazendo, se estou fazendo bem, se posso fazer melhor. E eu acho que um retiro e um momento desse, para jovem ou para adulto, também é uma tomada de consciência da sua vida, do que você quer ou não continuar fazendo, do que você vai escolher a partir de agora melhorar, o que você já fez de bom, mas que acha que ainda pode fazer melhor. Então, eu acho que a campanha da fraternidade vem com esse tema, né? Olhar o outro também, olhar a si, mas olhar o outro. Então, eu acho que esses encontros que os jovens fazem, ou mesmo esse momento que vai ter agora no MFC para as famílias, né, de 2 dias, parar um pouco. Eu sugiro até que quando os jovens vão para o encontro, eles ficam sem celular, ficam sem relógio, para exatamente a gente poder parar mesmo e entrar em contato consigo mesmo, né, parar um pouco para pensar nessa crença que nós temos, nesse Deus que deu para a gente essa condição de estar sempre pensando e fazendo o melhor. Eu penso que o jovem, ele busca também isso. Não acredito que o jovem, ele está, como muita gente diz, os jovens não querem nada. Eu não acredito nesse lema. Eu acredito que o jovem está em busca de algo também. Mas ele precisa que alguns adultos também dê para ele essa condição de experimentar esse algo novo, essa vivência nova, onde ele possa se encontrar consigo, se encontrar com Deus, mas se encontrar com o outro. A professora falou em servir. É importante saber que o jovem tem sede de servir. Quer saber como fazer. E muitas vezes essa força não é canalizada para o bem, canalizada para a família, para a sociedade. O Pérez comentou isso daí, não foi, Pérez? Comentou isso daí, não foi isso? Exato. Então, essa força que nós temos no movimento, né, em fazer que aproveitar nossos jovens, também o nosso jovem de terceira idade, né? Nós também somos jovens, né? Tenho 71 anos de idade, mas eu não considero jovem, né, Pérez? Você também é uma criança, professor legal também. Não é isso? Então, nós temos que, no dia a dia, gente, lutar para isso. Esse encontro de espiritualidade de 2 dias, como disse a professora Gal, para que levar celular? Para que levar relógio? Vamos desligar, gente. Lembre-se que o próprio Cristo, meu irmão, quando queria se encontrar com Deus, o que é que ele fazia? Ele não saía gritando pelo meio do mundo, nem rezando alto, não. Ele deixava os apóstolos de lado, dizia, fiquem aqui em oração, que eu vou conversar com o Pai. Se isolava e sozinho conversava com Deus. Nesse retiro, gente, vamos esquecer o relógio. Me disseram que tem que ser, olha, Zé, você não tem relógio. Gente, os mais simples do mundo são aqueles que não tem camisa, dizia certa vez, um historiador. Então nós vamos para lá, despido dessas luxo demais, relógio, tablet, celular, notebook. Não, gente, vamos lá. Vamos só esquecer o mundo virtual e simplesmente com o coração, com o espírito. Eu acho, Pérez, que vamos ter um grande encontro. E esse encontro, gente, vai ser coordenado por um casal espetacular do movimento. Tira o chapéu para ele, que é o Rainei e a Ana, né? Um casal que tem Cristo no coração, eles vivem esse momento, né? Então, fiquei muito feliz quando ele foi convidado e ele aceitou, porque tenho certeza que vai ser um encontro de alto nível. Vá, procure Rainei e a Ana no Movimento Mulher Cristão. Participe desse encontro. Vai ser muito bonito. Também em relação ao bloco que o Péricles falou antes, quem quiser participar do nosso bloco, converse com o Péricles e Ula, ou o Jorginho, meu amigo Jorginho também, né? Quem mais, Péricles? É vocês dois mesmo. Todos os coordenadores do movimento estão convidados aí. Anime nos seus grupos, vamos participar, vamos fazer um grupo bem grande, mostrar que Cristo também está presente em todo ponto. Até num ambiente tão pagão como é o carnaval. Nós estamos lá como cristãos participando com alegria. Nós temos também um tema para colocar hoje para vocês, que vamos ter, depois desse encontro quaresmal, bloco do carnaval, também um encontro a nível nacional aqui em Maceió, do Movimento Mulher Cristão. Chama-se Conselho Diretor Nacional, CONDIM. O que é que você fala sobre o CONDIM, Péricles? Olha, o CONDIM, é muito difícil falar essas siglas, mas mostra a amplitude, né, que o movimento chega a nível nacional, a nível regional, já que o CONDIM é nacional e CONDIR é regional, e chega até a questão internacional. Mas eu gostaria de voltar à questão das famílias dentro do movimento. Vejam bem, nós estamos também aí, estaremos este ano com 3 grandes eventos, né? A 31ª nucleação em maio, que é a nucleação tradicional, a famosa nucleação de casais, né? Que é a base da família, é o casal, né? E depois teremos uma nucleação de jovens, né? Maio,
com casais, teremos a nucleação de jovens para setembro e estamos inovando com a nucleação de pessoas, né, que acontecerá em julho. Quer dizer, a gente está preocupado realmente em mostrar de que família não é somente o casal. Família envolve pessoas que estão em torno do casal, dentro das casas, dentro da família. Ou seja, o vovô, a vovó, o titio, a titia, né? O amigo, o primo, todas as pessoas que estão no nosso processo dia a dia, é família. Eu me lembro que, lendo há pouco tempo a questão, voltando ao passado e costume, né, nós tínhamos agregado, né, toda a família do século XVIII, XIX, tínhamos agregado aquelas pessoas que ajudavam na formação da família. Então, repaginando para o nosso mundo moderno, então, famílias são todas aquelas pessoas que estão no nosso entorno, né? E os avós, né, nesse momento, eles têm um papel muito importante, apesar de algumas questões, né, que se colocam em termos de que a voz, né, digamos assim, deforma um pouco, vicia um pouco, mas tudo isso é um pouco de folclore, né? Se os avós estiverem bem integrados, eles vão realmente acompanhar a formação dos seus netos em continuidade com a formação dos seus filhos e ajudando de alguma forma nessa formação. Agora, teremos também uma preocupação em mostrar de que teremos Dia dos Pais, teremos Dia das Mães, você vendo que tudo isso envolve espiritualidade, envolve família e a preocupação de estarmos presentes na sociedade fazendo esses processos de interferência e de formação. Acreditamos que o movimento familiar cristão, no seu carisma, ele realmente preenche aquele grande objetivo de estar voltado para essa igreja doméstica, essa igreja de formação de pais, né? Bem verdade, de formação entre aspas, né? Porque a gente não forma ninguém, a gente procura dar dicas, né? Dar informações e cada um vai, com a sua cultura, com a sua visão de vida, é que vai fazer a sua transformação e procurar fazer o melhor de si para a sua família. Se colocou muito bem, Pérez. Inclusive o movimento familiar cristão, também para agora o encontro de casais, que se realizar breve, né? Terá a coordenação de um casal também muito bom do movimento. É o Miltinho e a Valdenice, né? Esse casal se colocou à disposição também do encontro nosso. E o encontro de jovens que vai ter também, né, Pérez? O encontro de jovens será quando? Em setembro, né? 25, 26, 27 de setembro. Setembro, né? E o de família vai ser exatamente em julho. Em julho, né? É o mesmo movimento, apenas com etapas diferentes, porque nós queremos pegar... Antigamente ficava só mais o casal, né? Mas família não é só casal. Família é muito complexa, é muito maior do que isso, né? É a mãe solteira, é o casal desquitado, é o separado, é o viúvo, é a viúva, é a vovó e o vovô que estão aí. Então pergunto a vocês, vejam mesmo, nosso grupo atualmente, só de casais, ou só de jovens, discute temas de casais, né? E temas de jovens também. Mas o movimento vai muito mais além. O movimento é movimento familiar cristão. Todos são famílias, todos participam. Imagine um grupo de base do movimento familiar cristão, onde teria lá um casal, 2 casais, um segundo união, um desquitado, uma viúva, um jovem, um namorado, uma vovó, uma titia. Que riqueza ia sair dessa reunião! Gente, nós temos um espaço tremendo para difundir família. Um espaço muito grande para sermos testemunhar o dia a dia essa família doméstica, essa igreja doméstica que é a nossa família. Então é por isso que nós estamos preocupados agora em julho também em abrir espaço para fazer um encontro de famílias. Será convidado casais, o separado, o desquitado, o jovem, o noivo, o amigo, a amiga. Primeira vez em Maceió. Já foi feito em outros locais, inclusive outras épocas, e também aqui em Alagoas, em Champreta. Tem nosso amigo Gastão, na época, era coordenador estadual também, nós participamos desse encontro. Foi uma riqueza no final do encontro, veio o depoimento das crianças, dos jovens, adolescentes e das pessoas adultas. O mesmo tema, o mesmo assunto, visto de ângulo diferente. Gente, é uma riqueza. Você lá que faz parte do movimento, está nos ouvindo, vamos correr pelo WhatsApp, pelo e-mail, todos os meios disponíveis de comunicação, Facebook também, né? Nosso e-mail também está na tela aqui, que é contato@mfcalagoas.br, né? Dá a vocês uma oportunidade de cada grupo convidar um vizinho.
uma titia, um vizinho lá, casal, mas o casal não quer participar, quer só o marido, quer a esposa, um jovem, um amigo, participe das suas reuniões. Essas pessoas participam da reunião de vocês como convidado e depois eles vão fazer um curso de 4 meses, quinzenalmente, com o nosso movimento, preparando para esse encontro de famílias. Será um encontro a custo zero para o movimento. Não teremos a ética, família, limites, espiritualidade, todo esse pessoal. A professora Gal poderia muito bem nos colocar em relação a isso daí. O que poderia fazer no encontro desse, professora Gal? Bom, eu penso que todo encontro de casal, agora encontro de família, encontro de jovem, ele é sempre válido para a história de cada sujeito. Eu falo isso porque eu faço parte do MFC, tem mais de 19 anos que eu faço parte do Grupo Vida, um grupo de base. Foi muito importante na minha vida como pessoa, mas foi importante na minha vida familiar, porque a gente vai escutando o outro, vai escutando o que cada casal vai levando como dúvida, como angústia, como anseios, e a gente também vai parando para pensar nisso, encontrando respostas. Então, eu acho que todo encontro leva para cada pessoa ou cada casal, para as pessoas que compõem uma família, para quando sair daquele encontro repensar algumas coisas na sua caminhada. Não quer dizer que você vai mudar tudo de repente, que vai ser algo mágico que vai acontecer, que você vai sair daquele encontro agora pronto para fazer tudo certo sem erros. Não. Nós erraremos ainda, mas a gente agora tem uma consciência diferente, uma visão melhor do que aquilo que nós estamos buscando na nossa vida. Então, nós estamos com uma lista de espera enorme para o grupo de jovens. Não é? Esse sinal de que o jovem também está buscando uma resposta, está querendo entender o mundo que vive, querendo compreender ou querendo fazer algo mais que ainda não está fazendo. Então, eu digo sempre que o encontro de jovens no movimento familiar cristão, o encontro de casais e agora famílias, eu acho que vai abrir agora um leque maior de compreensão, né, e ajudar outras pessoas também a compreender melhor o processo seu de construção na sua vida, na relação com o outro, na própria família. Então, eu penso que todo encontro ele tem esse viés para cada um de nós, de podermos repensar um pouco a nossa caminhada, o nosso dia a dia. A professora Gal colocou muito bem, gente, em relação a esses encontros. Os encontros têm como base unicamente unir as pessoas diferentes, de caminhos diferentes, para trilhar não só o caminho, não é um trilho. Porque o movimento familiar cristão, meus amigos, não é um trilho, não. É um caminho largo e com acostamento mais ainda, né? Temos acostamento para todo lado. O Félix está aqui rindo, mas é verdade, né? Nós temos espaço para todos. Apenas temos que mostrar ao pessoal, às pessoas que nos ouvem, que nos ouvem, que o espaço está aberto. As sementes estão lançadas. A campanha da fraternidade está aí com vida. Gente, é importantíssimo seguir o caminho que vem as campanhas todo ano. Tem uma meta a atingir. Nós, como cristãos e católicos, no movimento, somos cristãos, também somos ecumenos também. Nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos, todos fazem parte do movimento. Nós não temos ideologia própria, nós não estamos ferrados a uma só ideologia, não. O Cristo é o nosso grande mestre, né? E baseado nesse Cristo, nos mandamentos, no caminho da igreja, que nós fazemos todo o nosso trabalho de movimento. São 56 anos, gente. Agora, esse ano, vamos fazer 60 anos de movimento. Não é isso, Pérez? E vamos ter aqui em Maceió uma comemoração. Nós fomos eleitos, inclusive, em Maceió, para fazer um momento importantíssimo de marcação desse movimento. Tem o privilégio para Maceió de marcar esses 60 anos aqui em Maceió. O que é que diz sobre isso, Péricles? Olha, nós estamos devendo o Dia da Família e exatamente no dia 19 de julho nós estaremos comemorando 60 anos com exatamente aquele encontro da família que nós fizemos no ano passado na praia. Como já foi dito aqui, né, a nossa preocupação é exatamente trabalhar essa igreja doméstica para que a gente possa, de alguma forma, interferir no processo do mundo. A professora Gal falou sobre a questão dos jovens. Nós estamos na quarta edição dessa nucleação, em setembro. São mais de 150 jovens que já passaram pelo nosso movimento. E o que é interessante, alguns deles, né, que oriundos de pais que não estão no movimento. Interessante, eles já estão começando a interferir no processo de trazer os pais para o movimento. Veja como é rico esse movimento. De alguma forma você procura fazer com que a família seja modificada, seja transformada, né? O movimento procura dar sua contribuição nessa formação, nessa espiritualidade, nessa complementação de formação de espiritualidade nas famílias, né? É uma pretensão muito grande, mas
com a orientação de nosso Senhor Jesus Cristo, né, a gente tem essa possibilidade de fazer e enfrentar esse desafio, né, de ser cristão no mundo e tentar realmente dar a sua contribuição e a sua mensagem. Nós estamos chegando no momentos finais do nosso programa, é pena. Porque para mim passar o dia todo aqui satisfeito com vocês, aqui conversando com o professor Agal e Périx, porque sinceramente estou aprendendo muito com vocês. Mas, professor Agal, quais seriam suas considerações finais em relação ao programa de hoje, esse tema sobre a família? O que queria dizer para o nosso auditor? Eu penso que parar um pouco para pensar sobre família é sempre importante. E o movimento familiar cristão, ele traz isso para a gente no cotidiano, né? Ele favorece esse olhar em torno do nosso processo de família. Então, eu penso que falar e pensar e refletir sobre família é sempre um ponto válido no nosso dia a dia. Meu amigo Périx, considerações finais? Eu gostaria apenas de dizer para a sociedade que entre em contato com a gente, né? O movimento é um movimento aberto e procura exatamente interferir, ou melhor, agregar cada vez mais famílias, né? De um modo geral, né? Não importa a classe social, A, B, C, D ou E, essas classificações que existem por aí. A preocupação da gente, a igreja doméstica, é realmente levar essa nossa mensagem cristã para o seio da família, para que as pessoas possam refletir e dialogar sobre família no dia a dia. Nós não somos assim estritamente ligados à igreja em si, né? Somos um movimento que temos um compromisso com a igreja, mas temos um maior compromisso em discutir os temas de família. Somos ecumênicos, né? Nós temos irmãos evangélicos dentro do nosso movimento e que realmente contribuem com a sua visão de vida para a formação da nossa família. A nossa preocupação básica é exatamente nos transformarmos e transformar a família dentro da sociedade alagoana. Chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a presença dos nossos convidados e a você, telespectador da TV Maceió, pela audiência. Esperamos contar sempre com a sua audiência. Até o próximo programa, se assim o nosso bom Deus permitir. Vamos beneficiar vocês hoje com o CD da Campanha da Fraternidade, essa música linda para terminar nosso programa. Até breve. Vocês bem diverso há de ser. Quem quer ser o grande se faça de servo. Deus ama o pequeno e despreza o poder. Deus ama o pequeno e despreza o poder. Quero uma igreja sua.